Está escrito na santa, bendita, poderosa, inerrante e infalível palavra do nosso Deus. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus. E andando sobre o mar, aproximaram-se do barco e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam, graças ao nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus, no capítulo 6, nós já conversamos aqui sobre o milagre da multiplicação dos pães, amém? Você acompanhou essa mensagem. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: Jesus acalma a tempestade. Diga comigo: Jesus acalma a tempestade. Depois da multiplicação dos pães, Jesus chama os discípulos e ele dá uma ordem para os discípulos. Veja bem, Jesus não pede, Jesus não aconselha, Jesus ordena. Dá uma ordem para os discípulos que eles deveriam pegar o barco e ir para o outro lado do lago de Genezaré, do mar da Galileia. E os discípulos obedecem ao ide de Jesus, à ordem de Jesus, e enquanto isso, Jesus vai para o monte para orar. E quando Jesus está lá no monte orando, os discípulos estão lá no meio do barco, lá no meio do mar. Ao que tudo indica, Jesus havia combinado com eles que haveria de se encontrar com os discípulos. E enquanto os discípulos estão lá, o texto nos mostra, e os evangelistas mencionam nos outros evangelhos, que uma grande tempestade se levanta. Essa tempestade era ocasional, e ela era uma tempestade diferente. Por quê? Porque aquele lago, que na verdade era conhecido como mar, mas era um lago, ele estava muito próximo das montanhas de Golã. E esse lugar era um lugar com frio, ventos gelados. E vez por outra esses ventos desciam as montanhas e em contato com a água do lago formavam uma tempestade repentina, sem nenhuma previsão. O céu não ficava escuro para anunciar que ia chover, para anunciar que ia dar tempestade. Do nada a tempestade acontecia. E foi num dia desse que uma grande tempestade se levanta. Perceba que os discípulos estão saindo quando ainda é dia, no finalzinho do dia. Mas o texto nos mostra, os evangelistas nos orientam, que eles pelejaram naquela tempestade até a 4ª vigília da noite. O calendário judaico, o relógio judaico, marcava a noite em 4 períodos. O primeiro período das 6 às 9, a primeira vigília. O segundo período das 9 à meia-noite, a segunda vigília. O terceiro período da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília. E o quarto período era quando já começava a clarear, a 4ª vigília, que ia das 3 da manhã às 6 da manhã. Ou seja, os discípulos remaram a noite inteira, lutaram com aquela tempestade a noite inteira e nada de Jesus aparecer. E quando eu olho para esse texto, quando Jesus aparece, o evangelista diz que Jesus se propõe ir à frente deles. Eles olham alguém vindo no meio da tempestade, o mar está revolto, a noite é escura, eles veem uma silhueta andando por sobre as ondas, e o que eles imaginam? Jesus? Obviamente que não. Eles dão brados, gritos, horrorizados, porque um fantasma estava vindo ao seu encontro. Mas Jesus grita dizendo: sou eu, não tem mais. E Pedro, muito afoito, diz: se é o Senhor, então manda eu ter contigo por sobre as águas. E Jesus olha para ele e diz: vem. E Pedro, então, pela primeira vez, um homem faz isto, pisa por sobre as águas e começa a caminhar. E à medida que ele põe o pé, as águas se tornam sólidas debaixo de Pedro, e ele anda tranquilamente. Mas de repente, Pedro começa a olhar para os ventos, e olhar para as ondas, e começa a duvidar da palavra de Jesus, e começa a afundar.
Jesus socorre Pedro e entra no barco. Quando entra no barco, Jesus não está preocupado com a tempestade nem com as ondas. Jesus primeiro conversa com os discípulos e depois resolve o problema das ondas e do mar, e finalmente eles chegam do outro lado, aonde Jesus já havia proposto que os discípulos chegassem. Irmãos, em relação a esse texto, eu gostaria de fazer algumas perguntas com você, para nós aprendermos algumas lições preciosas da palavra de Deus. Mas eu preciso dizer a você que em relação à tempestade, nós precisamos aprender 3 verdades sobre a tempestade, neste caso do texto sagrado. Primeiro, as tempestades são inevitáveis. Os discípulos não puderam evitar a tempestade. Quando eles menos esperavam, a tempestade já estava lá. E as tempestades da nossa vida também são inevitáveis. São situações que você não fez nada para merecer. São situações que você não criou. São situações que você não pôde mudar o quadro. Mas quando você espera, a situação está lá. A enfermidade está dentro de casa. A traição está no casamento. O desemprego bateu a porta. Você não sabe o que fazer. É inevitável. Em segundo lugar, as tempestades da vida são imprevisíveis. Você não espera. Você está vivendo um mar tranquilo. O seu barquinho está navegando tranquilamente pelas ondas. O seu emprego está bom. A sua produção está ótima. O seu chefe rasga elogios pela sua pessoa, e de repente uma carta de demissão chega à sua mesa. O seu casamento aparentemente está bom, o seu relacionamento está tranquilo, a sua esposa, o seu esposo está lhe tratando bem, e de repente uma notícia, uma descoberta que o seu relacionamento estava corroído pelo engano, pelo adultério. A sua vida estava muito boa, a sua saúde estava tranquila, e você vai fazer um exame de rotina e descobre que um câncer terrível está na sua vida ou na vida de um familiar muito próximo. As tempestades da vida também são imprevisíveis. Você não espera, e quando você menos espera, acontecem. Em terceiro lugar, as tempestades da vida também são pedagógicas. Elas nos vêm para nos ensinar grandes lições. Deus nunca permite o sofrimento na nossa vida para ver o nosso sofrimento, mas Ele permite para ver o nosso crescimento. Ele nunca permite o sofrimento para ver nós chorando, mas permite para ver nós alegres, crescidos na sua presença. E é isso que nós precisamos entender ao olhar de primeira mão esse texto. Mas eu gostaria de entender com você, e quando eu olho para esse texto, uma primeira pergunta surge no meu coração, e eu imagino que na sua mente também: como entender, como conciliar a ordem de Jesus aos discípulos dizendo, vão ao mar, e ao mesmo tempo entender a tempestade no meio do mar? Como que eu entendo que Jesus dá uma ordem para eles, e ordena eles para o meio do mar, e ao mesmo tempo a ordem de Jesus vem como consequência uma grande tempestade? Eu poderia muito bem compreender a tempestade que perseguiu Jonas, porque Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Eu poderia muito bem compreender a tempestade na vida daquelas pessoas que estão desobedientes a Deus, na vida daquelas pessoas que estão fugindo de Deus. Mas como entender, por exemplo, a derrota de Davi? Entender, por exemplo, o sofrimento de Davi? Se fosse Saul eu entenderia, porque Saul havia rejeitado a Deus. Mas como compreender o sofrimento na vida de alguém que está servindo a Deus? Como compreender, por exemplo, que o próprio Jesus foi quem levou os discípulos para o centro da dificuldade? Tem horas que nós nos perguntamos, por que Jesus permite que nós sejamos apanhados de surpresa em situações adversas? Tem horas que nós nos perguntamos, por que é que Jesus nos empurra para a crise? Não é o diabo, é Jesus. Tem dias que nós nos perguntamos, por que nós somos sacudidos por vendavais maiores que as nossas forças? Existem momentos que nós perguntamos, por que acidentes trágicos, perdas dolorosas, doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Veja bem, eu não estou falando de quem não crê em Deus, eu não estou falando daquele que zomba de Deus,
Eu não estou falando daquele que vive de qualquer maneira, eu estou falando que as perdas dolorosas, as doenças graves, elas assolam a vida daquele que estão fazendo a vontade de Deus. É muito mais fácil para nós entendermos que a obediência vai nos levar ao paraíso. Entender que obedecer a Deus é caminhar para um jardim florido e não para o centro do furacão. É muito mais fácil para nós entendermos e estar preparados que a obediência nos leva para um lugar de águas tranquilas e jamais para o fundo do poço, jamais para a grande dificuldade da vida. Mas eu quero dizer para você que o Evangelho é poderoso para guardar você em qualquer situação. O Evangelho que Jesus tem para você é um Evangelho poderoso que vai fazer você forte e não as situações fáceis. Jesus não prepara a gente para a situação fácil. Jesus não prepara a situação fácil para gente fraca. Jesus fortalece os seus para suportar qualquer dificuldade. Eu preciso lhe dizer hoje que Deus te trouxe aqui não para lhe dar um paraíso, um mar de rosa, mas para fazer você capacitado para suportar qualquer dificuldade, para fazer você ter forças e graça e fé para enfrentar os maiores desafios da vida. Uma segunda pergunta que nos salta aos olhos desse texto é: por que Deus permite as tempestades? Você já perguntou, não? Por que eu estou passando isso? Por que a minha vida está dessa forma? Existem problemas, irmãos, que é difícil de entender, mas quando eu faço essa pergunta, por que eu estou passando as tempestades, por que Deus permite as tempestades, eu preciso entender algumas coisas. Primeiro delas, a existência de problema na sua vida não significa que você está fora da direção de Deus. O fato da tempestade estar lá dentro da sua casa não quer dizer que Deus não está lá. Deus está lá sim, mesmo que as dificuldades estejam lá, Deus também está. Os fatos de as dificuldades baterem a sua porta e parecer que Deus está longe de nós, não é verdade. Deus nunca estará indiferente às nossas dificuldades, às nossas dores, mas as dores são necessárias para nos moldar. As tempestades não vêm para nos destruir, as tempestades vêm para tonificar e fortalecer a nossa alma. As tempestades da vida não vêm para destruir a nossa casa, mas sim para revelar o verdadeiro fundamento da nossa casa. Se é a rocha, que é Jesus Cristo nosso Salvador, ou é a areia movediça do mundo. As tempestades da vida vêm para nos mostrar aonde nós estamos firmados. Deus não faz acepção de pessoa, seja ímpio ou seja crente, todos passarão por dificuldade, todos terão tempestades, mas o crente sabe onde está firmado. Quem crê em Deus sabe que a sua casa não está na areia, ela está na rocha chamada Jesus Cristo, o nosso Salvador bendito. E o que existem algumas coisas que nós precisamos saber em relação às dificuldades, às tempestades da vida. Primeiro, as tempestades da vida, elas podem ser inesperadas para mim e para você, mas elas jamais serão a Deus. Não existe nada que aconteça na sua vida que não está na agenda de Deus, que fugiu do controle de Deus, que pegou Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Para você essa circunstância pode ser totalmente adversa e inesperada, mas com certeza para Deus ela já estava prevista. As tempestades podem estar fora do seu controle, mas para que você saiba que Deus tem o controle de tudo, Jesus não veio mergulhando e nem nadando na água, ele veio andando por cima das águas, porque as águas que afugentavam, as águas que atormentavam e angustiavam os discípulos, Jesus estava dizendo para eles: aquilo que atormenta você, aquilo que prejudica você, aquilo que quer afundar o seu barco está debaixo dos meus pés. As tempestades, elas podem estar fora do seu controle, mas jamais estarão fora do controle do Altíssimo. E finalmente, as tempestades que assolam e ameaçam o barco da nossa vida, estão sensíveis e estão atenciosas à voz do Mestre Jesus. Nem mesmo uma noite remando pode resolver o problema dos discípulos. Nem mesmo toda a experiência de pescador que eles tinham pode resolver o problema deles.
remaram a noite quase inteira e não conseguiram resolver a situação. Estavam ali homens experientes, homens criados naquele lago, que conheciam cada palmo daquele lago, que já haviam passado por inúmeras situações, e no entanto agora já estavam remando a noite inteira, e não conseguiram resolver. Mas bastou uma palavra de Jesus, e o mar se acalmou. Bastou uma palavra de Jesus, e toda aquela situação foi mudada. Hoje você veio aqui para ouvir isto. Hoje você veio aqui para ouvir exatamente isto. Que a sua vida, ela está esta tormenta. A sua vida está essa tempestade. E você já remou de todas as formas? Já procurou de todos os recursos? Já usou todas as suas forças? Já esgotou as suas forças? Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que uma palavra dele pode mudar totalmente a sua vida. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós percebemos e nos surge uma pergunta mais difícil, às vezes até incompreensível, quando nós estamos vivendo esse dilema. Por que Jesus demorou tanto? Por que Jesus passou a noite inteira orando, ao invés, sabendo que os discípulos estavam apanhando grandemente das tempestades? E por que Jesus não foi na hora que eles precisavam? Por que Jesus deixou a coisa ir tão longe? Por que Jesus deixou o sofrimento ir tão adiante? Por que Deus demora tanto quando a gente precisa? A Marta e a Maria, elas clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. O Senhor chegou tarde demais. O Senhor chegou tarde demais. Como entender o tempo de Deus? Como entender o tempo de Deus? O anjo chega para Zacarias, e a mulher de Zacarias já é velha, já é uma senhora de idade, já era tarde demais para ela ter filhos. Mas esse anjo também chega para Maria, e a Maria era uma moça, não era casada. O anjo chegou cedo demais, Deus chegou cedo demais. Mas na verdade não, Deus não chega tarde, não chega cedo, Ele chega na hora certa. Os discípulos, quando estão no barco, perguntam: mestre, tu não te importas que nós estamos perecendo? E muitas vezes a demora de Deus, elas são traduzidas na nossa mente como que Deus tivesse nos abandonado. Como entender, irmãos, o amor divino quando o filho já está há dias no hospital? Como entender que Deus é bom quando você está à espera de um milagre há muito tempo e esse milagre não acontece? Como entender que Jesus amava os discípulos, se ele permaneceu no monte orando enquanto os discípulos estavam lá no mar se afadigando? Mas uma coisa eu preciso dizer a você, que por mais que os discípulos não soubessem, Jesus não estava dormindo. Deus não estava dormindo enquanto ele estava lutando. Jesus estava lá orando pelos discípulos. Existem momentos na nossa vida que nós estamos lutando contra as dificuldades e a nossa pergunta vem: aonde está Deus? Que não vê o meu sofrimento. Mas o texto nos diz que de lá onde Jesus estava, Jesus via eles. E eu imagino que enquanto Jesus está lá naquele monte orando, Jesus diz: Pai, eu bem que podia ir agora, e podia resolver esse sofrimento, mas dá essa experiência para eles, dá forças para eles continuar mais um pouco. Vamos ensinar para eles que vale a pena o esforço. Vamos ensinar para eles que o evangelho não é fácil, mas é glorioso. Vamos ensinar para eles que ainda tem um pouquinho mais de força e que eles conseguem caminhar um pouco mais, conseguem remar um pouco mais. Jesus estava lá orando pelo crescimento dos discípulos, enquanto os discípulos estavam remando, estavam se exercitando, e na hora certa Jesus chega para resolver. Deus não estava indiferente ao sofrimento, e da mesma forma Deus também não está indiferente ao seu sofrimento. Irmãos, pense comigo, Jesus está no monte orando. Mesmo que Jesus opere o milagre de andar sobre as águas, aonde estão os discípulos? Naquela época já tinha GPS? Não? Tinha GPS? Então como é que Jesus ia saber? Se você tivesse com uma lancha para salvar os discípulos, aonde você iria procurar? À noite, de madrugada, não tinha iluminação como tem agora, aonde procurar os discípulos? Se fosse eu e você, jamais acharíamos os discípulos naquela madrugada, mas Jesus sabia onde eles estavam.
não tinha número de rua, não tinha GPS, não tinha endereço. Os discípulos não mandaram um SMS para Jesus com a localização exata, mas Jesus foi exatamente onde ele estava. Sabe por quê? Porque Jesus sabe onde é que você mora, Jesus sabe onde é que você está, Ele conhece a sua casa, Ele sabe o número da sua casa, o endereço. Na verdade, Ele sabe muito mais do que você sabe sobre você mesmo. Ele sabe quantas células tem no meu e no seu corpo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe quantos segundos você vai viver e eu vou viver. Ele sabe, Ele já nos conhecia antes que os nossos pais sabiam que nós viríamos ao mundo. Antes que Ele soubesse, Deus já nos conhecia. E Ele foi exatamente aonde eles estavam. Não se preocupe, não mude de lugar, fique aonde você está, porque Deus vai ao seu encontro na hora certa. Ele vai entrar com provisão na hora certa. Algo que nós precisamos aprender com esse texto, irmão, é que tem um tempo certo para Deus agir. E você vai perguntar: pastor, qual é o tempo certo? É o pico mais escuro da noite, é o momento mais sombrio da noite. Era a quarta vigília da noite, no momento em que as forças haviam se esgotado totalmente, quando os discípulos chegaram à conclusão: estamos mortos, não conseguimos mais fazer nada. Foi nesse momento que Jesus chegou. Eu preciso dizer a você hoje que é exatamente quando você diz: Deus, eu não tenho mais força para caminhar. Deus, o Senhor, eu não sei mais o que fazer. Deus, o Senhor sabe aquele talão de cheque, eu já gastei as folhas tudo. Sabe o cartão de crédito, Deus, que era a minha salvação, eu já gastei o limite, não paguei a fatura, não consigo mais pagar. Deus, o Senhor sabe aquele curso de relacionamento, eu já tentei todas as formas e não consigo me relacionar. Deus, o Senhor sabe os médicos, eu já procurei os especialistas, já usaram todos os remédios, eu já procurei ajuda, não tem mais o que eu fazer. E aí quando você não tem mais para onde ir, você dobra o joelho e diz: Deus, eu não tenho mais para onde ir. E o Senhor olha para ti e diz: não precisa ir a lugar nenhum, eu estou aqui do teu lado. O Senhor olha para você e diz assim: não precisa sair daqui para procurar solução, eu tenho a solução para você. Mas é exatamente quando você já está vazio de si mesmo, quando você já esgotou todas as possibilidades, é nesse momento que Deus vai agir. É nesse momento que Jesus vai operar. Por quê? Porque toda honra e toda glória devem ser dados ao nome santo de Jesus. Oh, irmãos, a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o A e é o Z, Ele é o primeiro e é o último. Se na hora da dificuldade você se prostrar diante dEle por primeiro, Ele vai fazer o milagre. Mas se você deixar para fazer por último, Ele é tão bom que ainda assim vai fazer o milagre também. Você vai sofrer mais, vai, mas ainda que você chegue lá no final e vai dizer: bom, poderia ser menos sofrido, mas já que você decidiu assim, ainda assim eu vou fazer um milagre na sua vida. Eu não sei se você veio aqui pela primeira vez, eu não sei se você está clamando pela primeira vez, eu não sei se a tua vigília, a tua madrugada sombria, o teu sofrimento começou agora, ou você já está na quarta vigília. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você: não importa em qual vigília você está, Jesus está aqui para acalmar essa tempestade e resolver esse problema. Jesus está aqui para dar solução para a tua vida. Tem algo maravilhoso nesse texto, irmão. Presbítero irmão Antônio, eu conversei com ele, falei: convida alguém para pregar. Era um trabalho especial, não foi assim? E algo estava, essa palavra estava queimando no meu coração a semana inteira, e eu meditando nessa palavra. E eu falei: bom, é para outro dia, vou guardar para outro dia, sei lá. Mas estava ardendo no meu coração, e eu não falei nada para ele. Falei: convida alguém para pregar. Daí ele correu, foi para um lado, foi para o outro. Daí onde foi: pastor, sabe o que é, pastor? Eu já tentei, já pensei em todo mundo, já pensei, mas a única pessoa que veio na minha mente é o Senhor.
Prega, pastor. Eu falei, olha, varão, então é de Deus mesmo. Porque estava queimando no meu coração, mas eu falei, se é de Deus, vai dar certo. E hoje estamos aqui. Eu preciso falar uma coisa para você, irmão. Quando Jesus chegou no barco, a primeira coisa que eu e você faríamos era resolver o problema, não era assim? Era dar ordem para o vento e parar tudo, não é assim? Jesus não fez nada disso. Guilherme, Jesus chegou no barco e não estava nem aí para o vento, não estava nem aí para as ondas. Jesus chegou no barco e não olhou para as dificuldades externas, porque por mais que elas aparecessem tão grandes, elas não eram a maior tempestade. Ali havia duas grandes tempestades, mas a maior tempestade não era aquela que estava nas águas, ela era que estava dentro do coração dos discípulos. A maior tempestade não estava nas ondas, estava no coração dos discípulos. Os discípulos estavam apavorados, espavoridos, os discípulos estavam afadigados, os discípulos estavam já a ponto de estar incrédulos. Quem sabe os discípulos estavam já revoltados com Jesus, dizendo entre eles, cadê ele que prometeu que viria nos encontrar? Os discípulos deveriam estar num caos, dizendo, ele nos deu a ordem, estamos obedecendo e por que estamos sofrendo? A tempestade dentro dos discípulos era muitas vezes maior do que a tempestade naquele mar. É por isso que quando Jesus colocou o pé naquele barco, a primeira tempestade que Jesus resolveu foi a dentro do coração dos discípulos. Eu preciso dizer para você nesta noite, que a sua vida pode estar um caos lá fora, a sua situação está caótica, mas a primeira coisa que Deus quer resolver é o problema dentro da sua alma. Jesus quer resolver esse problema, essa tempestade dentro do seu coração. A primeira paz que Deus quer lhe dar não é o relacionamento do seu casamento, não é um emprego novo para você, não. A primeira paz que Deus quer te dar é aqui dentro, é a sua alma bem com Deus. Ele quer entrar no seu coração e Ele quer acalmar essa tempestade que faz você ficar nervoso, você ficar revoltado, que faz você ficar desconfiado da vida, desacreditado da vida. Hoje Ele trouxe aqui para, através da sua palavra, fazer essa tempestade dentro do seu coração se tornar uma calmaria. Jesus chega e diz assim para eles, por que vocês estão temendo tanto? Havia uma tempestade dentro do coração dos irmãos. Você sabe que pior do que a voz do diabo falando no nosso ouvido é o silêncio de Deus. Nem todos os gritos do adversário se comparam ao silêncio de Deus. O silêncio de Deus nos afadiga, o silêncio de Deus nos maltrata, o silêncio de Deus nos faz sofrer. Mas quando Ele abre a sua boca e fala, o primeiro alvo da palavra de Deus não é os seus bens materiais. O primeiro alvo da palavra de Deus não é o seu emprego, não é o seu corpo físico. O primeiro alvo da palavra de Deus é a sua alma. A palavra de Deus quer primeiro fazer um milagre dentro de você, porque todos os milagres de Deus começam de dentro para fora. Deus vai curar seu casamento, mas Ele quer primeiro curar a sua alma. Deus vai curar, vai abrir as portas, mas Ele quer primeiro trabalhar na sua mente, no seu coração, para no próximo emprego você glorificar a Ele. Quando Deus se encontrou com Ana, Deus poderia primeiro ter curado a Ana do fato dela não poder ter filhos, mas Ele não fez isso. A Bíblia nos mostra que primeiro Deus curou a alma de Ana. Ela era uma mulher amargurada, era uma mulher que não tinha expectativa nenhuma, era uma mulher que vivia com o semblante caído, mas o texto diz que quando a Ana estava lá junto com o sacerdote, ele traz uma palavra de Deus, e aquela palavra curou a mulher, e a Bíblia diz que a mulher voltou embora e o seu semblante estava diferente. Primeiro Jesus curou a alma da Ana, para depois curar o seu corpo. E esse lugar é um hospital, mas não é um hospital de braço e perna, é um hospital de almas, aonde Deus cura a alma das pessoas.
Deixa eu dizer para você, irmão, que as maiores doenças da vida não nascem no corpo, nascem na alma. Ele quer curar a falta de perdão. Ele quer curar os remorsos. Ele quer curar as lembranças que você tem, as lembranças da infância, os abusos que você sofreu, os abusos traumáticos, as traições dolorosas que você relembra na sua mente, e isso provoca uma série de doenças no seu corpo. Ele quer curar a sua alma, o sofrimento daquela pessoa que não tem certeza da sua salvação, que fica o tempo inteiro preocupada com a morte. Ele quer curar a sua alma. Ele quer fazer você perdoar, quer capacitar você para perdoar, quer dar graça para você perdoar. Você não vai esquecer, mas você vai olhar e não vai sentir mais nada. Sabe por quê? Porque Jesus vai te curar, vai te restaurar. Ele quer curar a tua alma. Você vai olhar e não vai sentir revolta, vai olhar e não vai sentir tristeza, vai olhar e não vai sentir nenhum sentimento ruim, porque Jesus quer curar a sua alma primeiro. E uma vez que Ele curar a sua alma, depois Ele vai curar o seu corpo, depois Ele vai curar o seu casamento, depois Ele vai abrir as portas financeiras para você, mas aí você vai estar apto para administrar, você vai estar apto para se relacionar novamente, você vai estar apto para usar o seu corpo de forma adequada. É por isso que Jesus quer fazer uma obra dentro do nosso coração. As maiores guerras do mundo nascem dentro da alma, irmão. Os maiores sofrimentos da vida não é com coisas. Bicicleta velha você joga fora e compra outra. É o relacionamento, porque o relacionamento não fere aqui, ó. Existem palavras que ferem mais do que uma bofetada. Existem palavras que rasgam o coração no meio. Existem palavras que ferem mais do que você ser abandonado na rua. Existem palavras que amaldiçoam, palavras que sangram a vida inteira. É como que um espinho dentro do coração. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem liberar o perdão estão sofrendo. E quando você carrega esta falta de perdão, isso lhe sacrifica a vida inteira. E você vem a esse lugar e você não consegue adorar, porque tem um espinho dentro da sua alma, perfurando o seu coração. E nesta noite Jesus trouxe você aqui para curar a sua alma. Quando você não perdoa, você se torna escravo dessa pessoa. Quando você não perdoa, você carrega a pessoa para a vida inteira. Mas quando você perdoa, você se torna uma pessoa livre, e você então poderá adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Você poderá então se alegrar no Senhor. Se você precisa dessa cura milagrosa, essa cura interna, levante a sua mão, comece a falar com Deus. Comece a suplicar a Deus o seu favor, a sua misericórdia, a sua bondade. Ele quer curar a sua alma. Ele quer dar a você a condição necessária, a capacidade, a graça necessária para perdoar, para superar, para ultrapassar as barreiras e sair daqui vitorioso para a glória do nome de Jesus. A primeira tempestade que Jesus acalma é a tempestade no coração dos discípulos. Existem centenas de pessoas viajam no mundo com a carteira cheia de dinheiro, mas a alma como se fosse um mendigo, uma alma miserável, uma alma sem cura, o corpo musculoso, para muitas vezes para poder esconder uma alma raquítica. Quantas pessoas capricham na maquiagem para esconder uma alma miserável, deformada. Quantas pessoas capricham na retórica para esconder uma alma que está perecendo, faminta. Mas hoje Jesus quer curar a sua alma. A partir de hoje Jesus quer transformar a sua alma. E você vai sair daqui alimentado pela palavra de Deus. Você vai sair daqui transformado pela palavra de Deus.
Você briga, você discorda, você chuta, você cria confusões, porque aqui dentro tem uma guerra. Só que a partir de hoje Deus quer resolver essa situação. A partir de agora você será um apaziguador. Sabe por quê? Porque a paz vai brotar dentro de você. Deus quer colocar esta paz no seu coração. E finalmente Jesus entra no barco e eles chegam do outro lado. No caminho de chegar no outro lado, os discípulos se perguntam: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu gostaria que você pensasse comigo. Todos nós aqui somos barquinhos em alto mar. Estamos vulneráveis a todas as tempestades da vida. Todos nós aqui. O que faz diferença de nós, entre nós, não é o tipo da madeira que nós somos. O que nos diferencia, isso não muda nada. Não importa se é madeira de lei ou madeira qualquer. O que diferencia o nosso barquinho em alto mar não é o tamanho do barco, porque para tempestade não tem tamanho. O barco grande afunda, o pequeno também afunda. A diferença está se Jesus está ou não está no barco. A diferença é se Jesus está ou não está no seu barco. Os discípulos poderiam remar a noite inteira, mas a tempestade só veio a terminar porque Jesus pisou o pé no barco. E hoje você veio aqui exatamente para ouvir isto, que a solução para a sua vida não é o suicídio. Quem se suicida não quer acabar com a vida, quer acabar com o sofrimento. A solução para a sua vida não é o divórcio. Quem se divorcia não quer abandonar a pessoa que está do seu lado, mas quer abandonar o sofrimento que ela causa. A solução para a sua vida não são as drogas. Ninguém que usa droga quer acabar com a vida, mas quer acabar com a tristeza e quer ter um pouquinho de alegria. E eu preciso lhe dizer que nada disso poderá resolver o seu problema. Você vai se juntar com uma outra pessoa e vai descobrir que a tristeza vai ser a mesma ou até maior. Se você se suicidar, vai descobrir que o seu sofrimento será infinitamente maior. Se você cair nas drogas, vai descobrir que nem todas as doses de droga do mundo poderá lhe fazer feliz. A solução para a sua vida não é destruir o seu barco e morrer afogado. A solução para a sua vida é deixar Jesus entrar no seu barco. Fique de pé. A solução para a sua vida é deixar Jesus entrar no seu barco. É deixar Jesus entrar na sua casa. É deixar Jesus entrar na sua família. É deixar Jesus entrar no seu coração. O próprio Jesus nos diz em Apocalipse, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você veio aqui hoje exatamente porque Jesus te trouxe aqui através do Espírito Santo. E Ele te trouxe aqui porque Ele está dizendo para você: eu quero entrar no seu barco, quero entrar na sua casa, quero governar o seu lar. E você pergunta: e o que eu ganho com isso? Você ganha tudo. Você ganha salvação, você ganha vida eterna, você ganha alegria no meio do sofrimento, você ganha forças de Deus para suportar as dificuldades. Deus designa um anjo para cuidar, para guardar a sua vida. Quando o mal se sobrevier, Deus designa um anjo para te guardar. Você ganha a sua bênção, a presença maravilhosa do Espírito Santo sobre você, não fazendo você burlar, desviar das dificuldades, mas fazendo você vencer as dificuldades. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E pensasse nesse momento, se Jesus entrasse no seu coração agora, o que aconteceria? E pensasse também, se você sair daqui agora sem Jesus, como será a sua vida amanhã? Qual será o seu próximo passo? Para você talvez nunca passou pela sua cabeça estar numa igreja evangélica no dia de hoje.
Pelo contrário, você sempre disse que nunca colocaria os pés aqui. Não estava na sua agenda, mas estava na agenda de Deus. Deus agendou para que você viesse a esse lugar hoje, para curar a tua alma. Deus agendou para que você viesse a esse lugar hoje, para restaurar a tua família. Deus agendou para que você viesse nesse lugar hoje, porque Ele queria te livrar da morte, porque Ele queria te livrar porque Ele quer te livrar da destruição. E hoje, basta você abrir o seu coração.